Há momentos em que a alma só deseja repousar em um lugar seguro, um lugar onde o coração se aquieta e encontra forças para continuar. E esse lugar é a doce presença de Deus, porque é ali que Ele renova o ânimo e derrama paz sobre nós. É como está escrito em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E essa promessa é viva para você hoje, porque mesmo quando parece que não há mais forças, o Senhor vem e sustenta, envolve com seu amor e lembra que você não está só. E é exatamente sobre isso que vamos refletir juntos, pois hoje Deus vai falar com você aquilo que o seu coração tanto precisava ouvir. E no final deste vídeo eu quero orar por sua vida, pedindo ao Senhor que derrame bênçãos e renovo sobre você. Talvez você esteja carregando dentro de si sentimentos que parecem não ter fim, como o medo do amanhã, a angústia de não saber como as coisas vão se resolver, o desânimo que te faz perder a vontade de lutar, ou até mesmo a dúvida que insiste em roubar a sua paz. É como se o coração estivesse cansado, sem forças para dar o próximo passo, e quando a mente se enche de tantos questionamentos, parece que não há lugar seguro para descansar. Quantas vezes você já tentou sorrir por fora, enquanto por dentro lutava contra um vazio que ninguém conseguia enxergar? Quantas vezes você escondeu suas lágrimas para não preocupar quem está ao seu lado, mas no silêncio do quarto deixou que o coração falasse em forma de choro? É sobre isso que eu quero falar com você hoje, porque não é fácil lidar com essas batalhas internas, mas há um caminho de consolo e força que Deus preparou para a sua alma. A palavra de Deus nos lembra em Mateus 11:28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus não falou isso para pessoas perfeitas ou para aqueles que já estavam fortes. Ele disse isso para quem está cansado, sobrecarregado, sem rumo, exatamente como talvez você esteja se sentindo agora. E isso é tão profundo, porque no dia a dia enfrentamos pressões, cobranças, responsabilidades, e tudo isso vai sugando nossas forças. Pode ser a luta para pagar as contas, a preocupação com a família, a incerteza no trabalho, ou até aquela sensação de estar sozinho mesmo rodeado de pessoas. Mas o Senhor conhece cada detalhe do que você carrega, e Ele não se afasta por causa disso. Pelo contrário, é justamente nesse lugar de fraqueza que Ele estende a mão e diz: eu posso te sustentar. Quando olhamos para a vida, percebemos que todos enfrentam momentos de desgaste, e não é sinal de fraqueza admitir que está difícil. Um pai de família pode sentir o peso da responsabilidade. Uma mãe pode se sentir exausta tentando dar conta de tudo. Um jovem pode se sentir perdido sem saber qual direção seguir. E até pessoas que parecem estar bem podem carregar batalhas silenciosas dentro de si. É nesse ponto que precisamos lembrar. Não é sobre fingir que nada acontece, mas sobre entregar o coração a quem pode restaurar. E essa entrega não é complicada, não exige fórmulas difíceis. É simplesmente abrir o coração em oração e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu não consigo sozinho. Deus nunca prometeu que não enfrentaríamos lutas, mas Ele prometeu estar conosco em todas elas, e isso muda tudo. Isaías 40:29 diz: Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Olha que palavra maravilhosa. Mesmo quando você não tem nada, nem ânimo, nem energia, nem coragem, Deus multiplica aquilo que parece não existir. Ele pega o pouco e faz transbordar. Ele transforma a fraqueza em força e a dor em testemunho. Hoje, eu quero que essa verdade entre no seu coração. Não importa quão profundo seja o cansaço da sua alma, existe uma saída, existe um Deus que sustenta e não vai permitir que você desmorone. Agora presta atenção nisso aqui.
Você não está ouvindo essa mensagem por acaso. Talvez você até tenha clicado nesse vídeo sem muita intenção, mas Deus já sabia que hoje você precisava ser lembrado de que Ele não desistiu de você. Ele ainda tem planos, ainda tem caminhos abertos, ainda tem esperança reservada para a sua vida. Você pode até estar se sentindo esquecido, mas o Senhor não te esqueceu. Ele conhece teu nome, tuas lágrimas e até os pensamentos que você não teve coragem de falar para ninguém. Isso é Deus te chamando de volta para a presença que cura e renova. E sabe o que é mais lindo? É que a presença de Deus não exige cenário perfeito para acontecer. Não precisa ser em um templo cheio, não precisa ser diante de multidões. Ela pode te alcançar aí onde você está agora, no silêncio do seu quarto, na solidão da sua mente, ou até no meio de uma rotina corrida. Quando você abre espaço para Ele, ainda que em meio às suas dúvidas, o Senhor enche a sua alma de um consolo inexplicável. É como um abraço invisível, mas real, que envolve e traz paz onde havia ansiedade, que traz calma onde havia medo. Isso é para você que ainda está assistindo até aqui. Deus está falando com alguém agora através desse vídeo e talvez seja justamente com você. Não ignore essa voz que toca o seu coração, porque é a voz do Espírito Santo trazendo de volta o brilho da esperança. Não se trata de emoção passageira. É uma certeza de que você pode descansar em Deus. Ele não apenas vê a tua dor, mas promete caminhar com você através dela, transformando o deserto em jardim e a escuridão em luz. Então, guarda isso. Mesmo quando sua alma parece fraca, o Senhor continua sendo a rocha firme de sustentação. Ele não vai permitir que o peso te esmague, porque a graça dele é maior que qualquer fardo. A presença de Deus é mais do que um sentimento bonito, é a realidade de um pai que permanece ao lado do filho em todo o tempo. Ainda que você não perceba, Ele está sustentando seus passos agora mesmo. Por isso, fique comigo até o final, porque ainda hoje vamos orar juntos, e eu creio que essa oração será um divisor de águas na sua vida. Há dias em que o coração parece carregar um peso que ninguém mais entende, e você se sente sozinho em meio à multidão, como se fosse invisível, como se sua dor fosse pequena demais para ser notada, mas grande demais para ser suportada. É nessas horas que a alma grita por descanso, que os pensamentos ficam confusos, que o medo bate mais forte e a angústia sufoca. E talvez seja exatamente assim que você esteja se sentindo agora, em silêncio, sem saber a quem recorrer. Mas o que eu quero te lembrar é que Deus conhece até aquilo que você não fala. Ele entende as lágrimas que escorrem sem palavras. Ele escuta os suspiros da sua alma. A palavra nos mostra tantas vezes como o Senhor se aproxima dos que estão cansados. O salmista disse em Salmos 34:18: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Isso significa que quando você se sente quebrado, sem forças, é justamente aí que Ele está mais perto, cuidando de cada detalhe. E essa verdade é para todos, para o trabalhador que sente o peso da responsabilidade, para o jovem que enfrenta incertezas, para a mãe que luta para não desanimar, para o idoso que se sente esquecido. O Senhor não faz acepção. Ele se inclina a todo aquele que chama por socorro. E talvez você pense, mas eu já tentei, eu já orei e não vi nada mudar. Só que a presença de Deus não se mede apenas pelo que a gente vê no momento. Muitas vezes, Ele trabalha no invisível, no silêncio, preparando respostas que só no tempo certo serão reveladas. Assim como uma semente que é lançada na terra e passa um tempo escondida antes de brotar, o agir de Deus acontece primeiro no invisível, no profundo da alma. Isso significa que mesmo quando você acha que nada está acontecendo, Ele já está cuidando de você. Deus não se assusta com o seu cansaço.
não se afasta porque você fraquejou. Pelo contrário, ele se aproxima para renovar. Em Isaías 43:2 está escrito: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Repare que a palavra é quando, não se. Isso mostra que sim, passamos por momentos difíceis, mas também mostra que nunca atravessamos sozinhos. A promessa é clara. Ele sustenta, protege, guarda e levanta. Agora presta atenção nisso. Se você está ouvindo até aqui, não é por acaso. Deus quis que você recebesse essa palavra hoje, porque Ele sabia da batalha que você tem enfrentado em silêncio. Você pode ter se sentido abandonado por pessoas, mas o Senhor não abre mão de você. Ele ainda tem promessas para cumprir, ainda tem caminhos a revelar, ainda tem vitória reservada para a sua vida. Não importa quanto tempo você tenha esperado, Ele continua sendo fiel, e a fidelidade dele não depende do seu esforço, depende do amor incondicional que Ele sente por você. E esse amor é tão profundo que alcança as áreas mais escondidas da sua alma. Talvez você nunca tenha contado para ninguém a dor que sente. Talvez tenha medo de ser julgado. Mas diante de Deus, você pode ser totalmente transparente. Ele conhece cada detalhe e, mesmo assim, escolheu te amar. É esse amor que cura feridas, que levanta do chão, que devolve esperança onde só havia desespero. O amor de Deus não se explica, se experimenta, e hoje Ele quer que você experimente novamente a paz de estar nos braços do Pai. Deus está falando com alguém agora através dessa mensagem, e talvez seja exatamente contigo. Ele quer que você saiba que ainda há futuro, ainda há recomeço, ainda há vida para além dessa dor. O que você está vivendo hoje não define toda a sua história. O que te define é a presença de Deus que caminha com você e não permite que seu coração desista. Você pode até estar caído, mas Ele é poderoso para te levantar. Então guarda no coração. A presença do Senhor é sustento para a alma cansada. Quando você não consegue caminhar, Ele te carrega. Quando você não tem forças para orar, Ele entende até o silêncio. Quando você acha que acabou, Ele abre um novo caminho. Fica comigo até o final, porque ainda vamos orar juntos. E eu creio que essa oração vai trazer um renovo profundo, porque onde a presença de Deus entra, tudo muda. Existem momentos em que a gente olha para a vida e parece que tudo perdeu o brilho, e a vontade é apenas de parar, de deixar as coisas como estão, porque o coração já não encontra ânimo para lutar. Mas é justamente nessas horas que você precisa se lembrar. Deus nunca te chamou para viver derrotado, nem para ficar preso no desânimo. Ele te criou para vencer, para atravessar o vale e chegar do outro lado com mais força, com mais maturidade e com mais fé. Mesmo quando você não enxerga a saída, o Senhor já preparou uma porta, porque Ele nunca deixa os seus desamparados. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 12:9: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa é uma das verdades mais lindas da Bíblia, porque mostra que Deus não espera a perfeição de você. Ele não exige que você seja sempre forte. Pelo contrário, é na sua fraqueza que o poder dele se manifesta. Isso significa que o momento em que você mais sente que vai cair é justamente o momento em que Deus mais te sustenta. Você não precisa carregar tudo sozinho. Você pode descansar sabendo que Ele é sua força quando você não tem mais nenhuma. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já passou por lutas que achava que não iria suportar, mas está aqui hoje ouvindo essa mensagem? Isso prova que até nos dias em que você achou que não ia conseguir, Deus estava te sustentando. Talvez você nem tenha percebido, mas cada vez que você levantou, depois de um dia difícil,
Foi a mão do Senhor que te ergueu. Cada lágrima enxugada, cada livramento silencioso, cada detalhe que deu certo quando poderia ter dado errado, tudo isso foi cuidado de Deus. Isso é prova de que Ele nunca te deixou sozinho e não vai começar agora. E eu quero te dizer, levanta a cabeça, porque ainda há promessa sobre a sua vida. Deus não terminou a boa obra que começou em você. Se Ele te levantou até aqui, é porque ainda tem muito para realizar através da sua história. Filipenses 1:6 diz: aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Essa palavra garante que Deus não é homem para desistir no meio do caminho. Ele é fiel para cumprir cada detalhe do que prometeu, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Não deixe que a dor de hoje roube a esperança do amanhã. Você não é definido pela fase que está vivendo agora. O deserto não é o destino, é apenas um processo. O que define a sua vida é o cuidado de Deus, e Ele te chama para continuar. Pode parecer difícil, mas há uma força que vem do alto, capaz de transformar cansaço em coragem e medo em confiança. Hoje o Senhor sopra novo ânimo sobre você e diz: filho, eu ainda estou contigo. E quando essa presença invade o coração, tudo muda. Onde havia angústia, vem paz. Onde havia solidão, vem o abraço do Pai. Onde havia medo, nasce a certeza de que existe um Deus soberano cuidando de cada detalhe. Você não precisa saber como tudo vai se resolver. Basta saber em quem você está confiando. E esse quem é o Criador do céu e da terra, que governa sobre tudo e nunca perde o controle. Se Ele está contigo, não há motivo para desistir, porque nada pode separar você do amor dEle. Deus está falando com alguém agora através desse vídeo. Você já chorou, já pensou em desistir, mas o Senhor está te lembrando que ainda há um futuro preparado para você. Ainda há sonhos que Ele vai realizar, ainda há caminhos que Ele vai abrir, ainda há testemunhos que você vai contar. Não permita que a voz da dúvida seja mais alta que a voz da fé. Deus está renovando as tuas forças neste momento e derramando sobre você uma paz que o mundo não pode dar. Uma paz que vem apenas do coração dEle. Então, recebe essa palavra no fundo da sua alma. A presença de Deus é mais que suficiente para te sustentar. Não importa se você se sente cansado, fraco ou perdido. O Senhor é especialista em transformar lágrimas em força e desânimo em esperança. Quando a vida parece dura demais, uma das coisas mais importantes é aprender a descansar na presença de Deus, mesmo sem entender tudo. Descansar não significa cruzar os braços, mas confiar que existe um Deus que trabalha enquanto você descansa o coração nele. Às vezes, você se desgasta tentando controlar aquilo que nunca esteve nas suas mãos, e o peso disso só aumenta. Mas quando você entrega o que não pode resolver nas mãos do Senhor, algo diferente acontece. A alma encontra paz, mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado. Também é essencial lembrar que cada detalhe da sua história tem propósito. Nada do que você viveu foi em vão, nem mesmo as lágrimas que pareciam inúteis. Deus usa até as dores para moldar o seu caráter e te preparar para coisas maiores. O que hoje parece perda, amanhã pode ser testemunho. O que hoje dói, amanhã pode se transformar em força para ajudar outros. O Senhor tem a capacidade de pegar os pedaços quebrados da sua vida e formar algo muito mais bonito do que antes, porque Ele enxerga além do momento. Não subestime a força que há em pequenas atitudes. Uma oração simples, uma palavra de gratidão, um momento em silêncio buscando a presença de Deus. Tudo isso pode ser a chave que muda o dia. Não precisa ser algo grande para ser especial.
O reino de Deus se manifesta nas coisas simples, no cuidado de cada amanhecer, no sopro de vida que você recebe, na chance de recomeçar a cada novo dia. Valorize esses detalhes, porque são lembretes de que o Senhor está perto, cuidando até do que parece pequeno. Outra coisa especial é entender que você não precisa estar sempre bem para ser amado por Deus. Ele não te rejeita nos dias de fraqueza. Ele não te condena quando a sua fé vacila. Pelo contrário, é nesses dias que Ele te abraça mais forte. É nesses dias que a graça dele se revela ainda maior. Você não precisa provar nada para ser aceito, porque já foi aceito pelo sangue de Jesus. O amor de Deus não depende do seu desempenho, mas do sacrifício perfeito que Cristo fez por você. E mesmo nos dias em que o silêncio de Deus parece incomodar, saiba que Ele continua agindo. O silêncio não é ausência, é cuidado. Às vezes Ele não responde no tempo que você espera, porque está construindo algo maior, algo que só vai fazer sentido quando estiver pronto. Nesse tempo de espera, Ele fortalece sua fé, amadurece seu coração e prepara o caminho. O que parece demora, na verdade, é parte do processo de um Deus que nunca se atrasa. Aprenda também a enxergar beleza onde ninguém mais vê. Enquanto muitos só veem deserto, você pode ver o milagre que está sendo preparado. Enquanto alguns só veem portas fechadas, você pode crer que Deus está abrindo caminhos invisíveis. O olhar de fé enxerga além das circunstâncias, e é isso que te mantém firme. Não é negar a realidade, mas acreditar que a realidade não é a palavra final. A última palavra vem de Deus, e a dele é sempre de esperança. Não se esqueça de celebrar cada pequena vitória. A vida não é feita apenas de grandes conquistas, mas de passos diários que, somados, te levam ao destino que Deus sonhou para você. Se hoje você conseguiu se levantar, já é vitória. Se conseguiu orar, mesmo cansado, já é vitória. Se escolheu não desistir, mesmo com lágrimas nos olhos, isso já é prova de força. Cada passo importa, e cada passo é visto por Deus. Ele se alegra com a sua coragem de continuar. E por fim, guarde no coração que você nunca esteve sozinho, nem por um instante. A presença de Deus é constante, mesmo quando você não percebe. Ele já entrou nas batalhas que você ainda vai enfrentar. Já preparou a resposta para perguntas que ainda nem fez. Já cuidou de coisas que você nem sabe que poderiam te ferir. O Senhor é teu refúgio, teu sustento e tua paz. Ele é aquele que não falha, que não abandona e que sempre terá um futuro cheio de esperança reservado para você. Tudo o que você ouviu até aqui não é apenas uma reflexão, mas é o próprio cuidado de Deus alcançando a sua vida neste momento. A presença dele é o lugar onde a alma cansada encontra descanso, onde o coração abatido encontra renovo e onde a fé enfraquecida é fortalecida outra vez. Não importa como você chegou até esse vídeo, importa que Deus te trouxe aqui para lembrar que Ele continua ao teu lado e que você não está sozinho. Há um recomeço preparado para você, a esperança nova brotando, e o Senhor deseja encher sua vida com a paz que só Ele pode dar. Eu quero te convidar agora a orar junto comigo. Não importa se você sabe orar com muitas palavras ou se apenas consegue ficar em silêncio, o que importa é abrir o coração diante de Deus, porque Ele está te ouvindo agora. Senhor, neste momento eu apresento a vida desta pessoa que ora comigo. Tu sabes o peso que ela tem carregado, conheces as lágrimas escondidas e os pensamentos que ninguém mais conhece. Pai, entra agora com teu consolo, derrama paz sobre essa alma cansada. Renova as forças que parecem não existir mais. Toca, Senhor, naquilo que o homem não pode tocar. Cura a dor que está no mais profundo do coração. Eu peço que o teu Espírito Santo envolva essa vida com amor, com esperança e com fé renovada. Que a partir de hoje, cada passo seja sustentado pela tua graça e que essa pessoa nunca mais se esqueça.
O Senhor está com ela todos os dias. Em nome de Jesus, amém. E se essa oração falou com você, eu quero que você escreva aqui nos comentários a palavra renovo, porque isso vai ser uma declaração profética de que Deus já está fazendo algo novo na sua vida. Eu agradeço de coração por você ter ficado comigo até aqui. Foi um privilégio poder compartilhar essa palavra com você. Se esse vídeo abençoou a sua vida, curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir e se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens de fé, consolo e esperança todos os dias. Que o Senhor te abençoe grandemente e te dê uma semana cheia da presença dEle.